O seu pingarelho assim está a ser gravado, não é? Bom, já falámos bastante sobre tempo, já dispendemos algum tempo falando sobre o tempo e estava aqui sentado e a pensar como é que eu vou organizar os slides no início da minha apresentação, porque isto se calhar é preciso repensar e reorganizar esta coisa e se vamos falar de tempo, e já vimos que o tempo é relativo e que o tempo pode ser uma ilusão e que o tempo é criativo, mas também é caótico. Portanto, se calhar o melhor vocês é relaxarem um bocadinho, e eu mudei os slides agora precisamente para relaxarem um bocadinho, se calhar esticarem-se na poltrona, deitarem cá para fora as vossas ansiedades relativamente ao tempo, porque desde que o camarada Freud nos explicou que se calhar um charuto não era apenas um charuto, se calhar o tempo não é apenas o tempo que passa, se calhar há mais aspectos relacionados com o tempo. Portanto, isto se calhar é uma questão de tempo até nós percebermos e até chegarmos à conclusão que temos outras frustrações e outras desilusões pela frente no que toca a estes temas. Já vimos, por exemplo, que o tempo na física e na arte é diferente e do ponto de vista filosófico, inclusivamente, o tempo é extremamente difícil de definir, aliás, como foi aqui referido, de tal maneira que há quem se questione se o tempo realmente existe, não é? Determinadas vertentes filosóficas assumem que o tempo não existe, ou seja, que o passado, o presente e o futuro são pontos diferentes num único plano e, portanto, tudo coexiste, tem posicionamentos diferentes numa única dimensão, enquanto que há outras, por exemplo, e também já foi aqui referido, e é fácil percebermos de onde é que vem essa ideia, portanto, há outras correntes filosóficas que advogam que o tempo é cíclico. Há outras correntes filosóficas que advogam que o tempo é cíclico. Há outras correntes filosóficas que advogam que o tempo é cíclico. Nós, por uma questão de simplicidade, e porque já vimos que há muitas maneiras de abordar o tempo e todas elas nos podem levar a lugares diferentes, vamos assumir que realmente o tempo é linear, que há um passado, um presente e um futuro, há um princípio, um meio e um fim. Porque nós somos seres humanos e os seres humanos funcionam na base dos modelos. Nós não vivemos num mundo real, nós vivemos num mundo que somos nós, humanos, que construímos. É preciso terem atenção a isso. Diferentes pessoas vivem diferentes mundos porque vivem de acordo com conceitos e modelos que são distintos. E, portanto, para que nós estejamos todos aqui assim, no mesmo, digamos assim, referencial, vamos assumir que o tempo é linear, porque isso nos ajuda realmente a resolver aqueles problemas que vamos, de alguma maneira, abordar a seguir, que é, por exemplo, o tempo em geologia. E vamos ver que o tempo é profundo, de tal maneira profundo que, a dada altura, nos podemos afogar nele, não é? Portanto, há essa questão. E vamos ver também que tempo e história, que muitas vezes são associados, não são exatamente a mesma coisa. Nós associamos que a história está relacionada com o passar do tempo, mas para entender a história, nós se calhar não precisamos do tempo, precisamos é da sequência dos eventos. E vamos ver, e depois então podemos raciocinar que essa sequência de eventos necessita de mais ou menos tempo, de acordo com a nossa perspectiva. Portanto, o abismo do tempo profundo, aliás, o abismo do tempo já foi referido aqui assim. O tempo profundo é um conceito que foi, de alguma maneira, pensado ou enunciado em termos geológicos no princípio dos anos 80, mas olhando para o passado, mais uma vez o tempo e a história, para a descoberta dessa noção que o tempo se calhar não era bem aquilo que nós pensávamos e não tinha aquela dimensão que nós pensávamos. Portanto, está na altura, está no tempo, ou é tempo de começarmos a pensar nestas questões. Assim, vejamos, reparem, desde o início dos tempos, desde os princípios da humanidade, tempos imemoriais, que de facto olhamos para o mundo à nossa volta e encontramos indícios de que o tempo decorre. Aos dias sucedem-se as noites, às dias e às noites
sucedem-se as estações, sucede as estações, temos aqui assim a primavera, à primavera sucede-se o inverno e depois surge novamente a primavera. Também vemos daqui de onde é que vem, por exemplo, essa ideia de que o tempo é cíclico, uma das maneiras de interpretarmos a passagem do tempo. Daí que desde tempos imemoriais os seres humanos, uma vez que era nos céus que encontravam uma medição mais, um elemento de medição do tempo mais fiável, é evidente que nós também vemos o passar do tempo, lamento imenso, mas vou ter que ser assim um bocadinho mais deprimente agora, também vemos o passar do tempo quando olhamos para nós próprios e para aqueles à nossa volta, não é? Não, eu nunca fui tão velho como agora. Isto não é forçosamente mau, mas é uma constatação de um facto, não é? Mas a verdade é que ou olhamos para dentro de nós, ou olhamos para as estrelas, para o firmamento, para ter uma noção, um referencial da passagem do tempo. Nós sabemos que naquela altura do ano o Sol se levanta e se põe naquele momento e sabemos também que no próximo ano, se as coisas correrem bem, naquela altura do tempo o Sol pôr-se-á naquele ponto e levantar-se-á no outro e que isso representa que está na altura ou de semear ou de colher. E, portanto, de tanto olhar para o céu para medir o tempo, também começámos a olhar para o céu para tentar prever o futuro. E ainda hoje as pessoas olham para os astros tentando encontrar nos astros uma resposta para aquilo que o tempo nos reserva no futuro, precisamente que os astros nos dão uma medida do tempo que nós usamos para gerir as nossas vidas. Já quando toca a tentar perceber o tempo que decorreu, a história, portanto, normalmente olhamos para, no caso das criações humanas e do caso das produções humanas, olhamos para os registros que os próprios humanos deixaram. Ocorre desde logo a famosa frase de Napoleão, a quando da campanha do Egito, ainda antes deles nos chegar o juízo com as invasões francesas, em 1798, bem antes dele se lembrar de invadir a Península Ibérica, quando ele diz que soldados do alto destas pirâmides, 40 séculos de história vos contemplam. Portanto, aqui à partida, em finais do século XVIII, ali na transição para o século XIX, nós pelo menos já tínhamos um referencial que certas produções humanas já teriam 40 séculos de idade, ou seja, 4.000 anos. Daqui já há uma ideia do tempo passado, da história e de uma medição, neste caso numérica, do tempo. 4.000. Já quando pensamos em aspectos anteriores da própria humanidade, remontando àqueles momentos da história da humanidade da qual não temos registros materiais, então aí assim temos que olhar para outras fontes de informação, outras fontes que nos permitam ter uma ideia, na altura, as fontes que estavam disponíveis, do que é que se teria passado antes dos mais antigos registros materiais da humanidade. Daí que a informação contida na Bíblia, e a Bíblia como fonte de informação, tenha sido durante bastante tempo um referencial importante, porque era aquele que, por um lado, existia e, por outro lado, era tido como bom nestes contextos. E, portanto, não podemos esquecer isso. Portanto, era um referencial que existe e era uma fonte de informação que era tida como fidedigna. Daí que, a dada altura, o arcebispo da Irlanda, James Ussher, no século XVII, fazendo um notável trabalho de sapa e referenciando todas as gerações e todos os eventos referidos na Bíblia, desde a criação, passando por Adão e Eva e até acontecimentos dos quais já temos referenciais históricos como Cristo. Portanto, ele fazendo esse trabalho de sapa, de levantamento dessas cronologias, ele chegou à conclusão que o mundo teria cerca de... O mundo, entenda-se aqui o mundo com letra grande, portanto, o universo, o cosmos, tal como descrito nos textos bíblicos, teria cerca de 6.000 anos de idade. Eram 6.000 anos e uns pozinhos, inclusive pelos cálculos dele, ele teria chegado à conclusão que o mundo, o universo teria sido criado, se a memória não me atraiçoa, a 22 de outubro, por volta das 10 da manhã. Porque
que é uma hora boa porque não é manhã, não é cedo, nem é tarde, funciona bastante bem. Gostava de deixar claro que nós seres humanos somos sempre muito arrogantes, temos uma crista muito elevada e depois, claro, o tempo passa e a crista baixa, para não dizer murcha, que eu não quero de maneira nenhuma deixar aqui assim a audiência masculina triste, mas exatamente, e depois o tempo acaba por demonstrar que a nossa arrogância é vã. E quando nós olhamos para o passado, temos sempre uma certa sobranceria, não sabiam nada e tudo, vejam lá, calculou 6.000 anos. Reparem, o bispo de Usher fez um notável trabalho de contabilização com base nos registros que haviam na altura, de tal maneira que Newton mais tarde, conhecido católico, conhecido cristão, devoto, enfim, nem é com um D grande, é com 2 Ds grandes, creio que fez os mesmos cálculos e chegou basicamente às mesmas conclusões. Portanto, kudos para, enfim, os meus cumprimentos e as minhas saudações ao arcebispo de Usher, porque realmente fez um trabalho notável, apenas se baseou numa fonte de informação que, em termos cronológicos da história da humanidade, não é de facto uma fonte fidedigna. A Bíblia não é um livro de história natural, é um livro de filosofia, é um mapa para a alma, não é um mapa para o planeta. Portanto, e quando usamos o mapa errado para chegar a um determinado sítio, podemos realmente desviar-nos do caminho. Agora, ainda voltando à ideia de quando olhamos para o passado e quando tentamos encontrar registros que nos dêem uma ideia do decorrer da história, então o que acontece é que, se calhar, lá está, os registros bíblicos não sejam os mais adequados, temos que olhar para outros registros, nomeadamente para aqueles que constituem o próprio planeta. Portanto, neste caso aqui assim, aqui temos, reparem, claramente se reconhece que é uma geóloga porque tem ali uma mochila e um martelo, que, enfim, Santa Bárbara tem uma palma e uma torre atrás dela, um geólogo tem uma mochila e um martelo. E calma, não me venham para cá com coisas, que o martelo não é uma cena freudiana, pode ser se quiserem, por amor de Deus, todos nós temos os nossos, enfim, pensamentos privados, mas o martelo realmente é um atributo típico dos geólogos. E, portanto, neste caso aqui assim, enquanto que no passado olhávamos para o céu para medir o tempo e tentar prever o futuro, quando olhamos para o futuro, quando queremos realmente ter um registro do passado profundo, não é para o céu que temos que olhar, mas para baixo dos nossos pés, para as sequências de camadas geológicas que estão debaixo dos nossos pés, aquelas que se formaram ao longo da história do planeta. Aqui entra em ação uma outra figura, a segunda figura, peço imensa desculpa, mas isto basicamente é uma história de gajo, mas tínhamos ali uma geóloga e que, pronto, tínhamos mochila e martelo e pronto, mais que, não precisamos de mais para certificar um geólogo. Temos aqui Nicolaus Steno, ou Niels Stensen, já que ele era dinamarquês, médico, artista, naturalista, matemático, clérigo, reparem, não clérigo, que trabalhou na corte dos Médici como naturalista, dando apoio, era o seu patrono, o seu mecenas eram os Médici, e portanto numa altura em que era, hoje isso também acontece com outras nuances, mas em que era chique, fino, as pessoas endinheiradas patrocinarem as ciências e as artes para honra, gáudio e deleite daqueles que frequentavam a sua casa e que eles entretinham e recebiam na sua casa. E, portanto, Nicolaus Steno, também nessa capacidade, reparem mais uma vez, também aqui assim, pôr em relevo uma incompatibilidade. A nossa visão do passado e os nossos modelos às vezes são um pouquinho básicos, aquela eterna incompatibilidade entre a ciência e a religião. A incompatibilidade não existe entre a ciência e a religião, existe entre alguns cientistas e alguns religiosos. Não, a questão está nas pessoas que discutem e que encaram esses problemas, não propriamente dito nas filosofias de base. Porque a partir do momento em que nós encaramos que um aspecto foca uma vertente da nossa vida e outro foca outra vertente, não há incompatibilidade. Se
nós tentarmos misturar tudo, ou seja, se tentarmos jogar futebol com uma bola de rugby, aí é que as coisas começam a funcionar mal. Mas se entendermos que são os dois jogos diferentes, que têm regras diferentes e que podemos usufruir da emoção de um jogo numa circunstância e de outro noutra, então não existem incompatibilidades. É uma questão de posicionarmos os diversos modelos no lugar que lhes compete dentro da nossa vida. Portanto, Nicolau Steno, olhando para todas estas sequências rochosas, ainda que pensando sobre outros aspectos, ele basicamente estava a discorrer sobre por que raio de carga d'água é que surgem fósseis de dentes de tubarão dentro de rochas? Como é que nós conseguimos ter objetos sólidos dentro de objetos sólidos da natureza? Portanto, era isso que ele estava a tentar discutir ali em 1670, por essa altura. E raciocinando sobre estes temas, que na altura era uma novidade, hoje em dia pensamos, é óbvio, sim, mas hoje em dia temos internet, temos acesso a computadores, temos bibliotecas enormes e, sobretudo, tivemos a eles antes. Mais uma vez, citando o Newton, dizia: eu vi mais longe porque estava empoleirado nos ombros de gigantes. Os gigantes são eles, são estes homens e estas mulheres que antes de nós pensaram nestes temas e que nós partimos, não do zero, mas das conclusões a que eles chegaram. E, portanto, discutindo sobre esse tema, ele nos seus trabalhos enunciou, não exatamente da mesma maneira que nós enunciamos hoje em dia, mas enunciou algo que se poderia expor desta maneira, numa sequência estratigráfica não perturbada. Sempre que as coisas estão perturbadas, as coisas complicam-se. Numa sequência estratigráfica não perturbada, ou seja, numa sequência de camadas, a estratigrafia é a ciência que estuda a distribuição dos estratos, portanto, das camadas geológicas. Portanto, numa sequência estratigráfica, ou seja, numa sequência de camadas, as camadas que estão mais abaixo na sequência são mais antigas, as que estão mais acima na sequência são mais recentes. Isto hoje em dia parece-nos óbvio. A analogia é uma pilha de livros. Se tivermos uma pilha de livros, nessa pilha o livro que está em baixo foi colocado primeiro naquela sequência, o que está em cima foi colocado no fim. E nós pensamos, é óbvio. Sim, é óbvio agora. Na altura precisava de ser demonstrado. Onde é que está o busilis da questão aqui? É que a partir do momento em que Steno enuncia este princípio, a que foi dado o princípio, ele não lhe chamou isto, o princípio da sobreposição, então nós podemos começar a olhar para este registro, para este livro formado por folhas em que cada folha é uma camada, não como uma pilha de pedras, mas como uma história. Porque se isto é mais antigo e isto é mais recente, daqui até aqui decorreu tempo e há uma sequência de eventos. E isto é o princípio, precisamente, é o princípio do pensamento da geologia como uma ciência temporal, como uma ciência histórica. Porque a geologia, na realidade, é uma ciência histórica, é uma ciência que lida com acontecimentos que ocorrem ao longo do tempo, ao longo de muito tempo. E para entender uma história, nós não precisamos de saber há quantos milhões de anos é que aquela história ocorreu. Nós precisamos de saber qual é que é a sequência correta dos acontecimentos. Se nós tivermos uma série de capítulos de um livro e os baralharmos, obteremos uma história. Não será aquela que nós tínhamos no original. Portanto, para interpretarmos a história como ela decorreu, nós temos que saber qual a sequência dos acontecimentos que constituíram aquela história. Há quanto tempo? Para nós em geologia é irrelevante. Não completamente, mas em 90%. Não é? Portanto, temos este primeiro princípio. Repare, isto funciona normalmente bem. Repare, tem aqui um afloramento. Um afloramento é uma exposição das sequências rochosas, das sequências estratigráficas à superfície. É a terminologia, é o jargão geológico. É um afloramento. Curiosamente, noutras línguas, temos para estas circunstâncias, não é, palavras mais interessantes. Por exemplo, em russo não se diz um afloramento, diz um desnudamento. O que se presta a toda a série de piadas quando se vai trabalhar para o campo estudar desnudamentos. Não é mais interessante, nós vamos ver afloramentos. Portanto, neste caso aqui, reparem, tem uma sequência de camadas, vocês inclusive intuitivamente já reconhecem essas camadas aqui assim, que estão subhorizontais, ou seja, estão mais ou menos na horizontal, mais jargão geológico, e vocês neste momento já estão capacitados para ver que nesta sequência aqui, estas camadas são as mais antigas, aquelas mais recentes. Se estão ali 4, 5, 6, 7, 8 camadas é irrelevante, porque as camadas, como o tempo, somos nós que as definimos. Portanto, se estão 4, 5, 6, é o geólogo que lá vai, consoante os objetivos do trabalho, que define
define, portanto pode ser uma única, como 3, como 6 ou 7. O que é importante é que, quando se descreve aquela sequência, seja clara a lógica que se utilizou para individualizar aquelas camadas e que os nossos colegas possam chegar lá e reconhecer aquilo que nós estamos a descrever. O que, diga-se de passagem, nem sempre acontece. Agora reparem, a natureza é lixada. Perdão, a natureza é muito complicada. Eu não disse lixada. A natureza é muito complicada, porque a natureza está-se borrifando para os nossos modelos e para os nossos anseios e para as nossas expectativas. E a dada altura baralha de tal maneira os registros da história do planeta em que vocês têm camadas que não estão assim bonitinhas como deveriam estar, mas aquilo está tudo torcido, mais uma vez, como nós também muitas vezes dizemos em geologia, para mostrar que as sequências estratigráficas estão dobradas, estão inclinadas, ou utilizando outro termo do jargão, estão basculadas, ou seja, inclinadas, não é? Portanto, neste caso aqui assim tem uma situação diferente. Reparem, ali em cima é-nos fácil aplicar o princípio da sobreposição. Porquê? Porque as camadas estão basicamente, em termos gerais, na horizontal e, portanto, o princípio aplica-se, digamos, pelo seu valor facial. O que é que se passa ali? Reparem, aqui as camadas estão mais ou menos na horizontal e assume-se, é algo que nós constatamos da nossa vida do dia a dia, que quando temos num ambiente aquático a deposição de sedimento, a camada que resulta da acumulação do sedimento, portanto a formação dessas camadas, desses estratos, se faz na horizontal, porque sobre cada partícula sedimentar atua a mesma força da gravidade e, portanto, as diversas partículas vão, numa situação de energia igual, vão depositar-se paralelamente à superfície do planeta e o resultado são camadas horizontais ou subhorizontais. Como tudo na vida, há exceções. Há sempre exceções. Hein? Não, como já alguém disse, para cada regra de ferro há uma exceção de ouro, não é? Portanto, ou como é que se costuma dizer também, é a exceção que confirma a regra. Eu demorei séculos a entender esta história, não é? A exceção confirma a regra. Pois, claro, é que se não houvesse uma exceção, também não havia regra, porque a regra era a norma e nós não nos apercebíamos que ela existia. Portanto, enquanto não houver alguém com uma opinião diferente, enquanto não houver algo que se afaste daquilo que nós tomamos como a regra, nós não reconhecemos a regra. Portanto, neste caso, o que é que acontece? Acontece que, e isto também, de alguma maneira, Steno escreveu, ainda que não exatamente desta maneira, mas discorreu e nós absorvemos dos seus textos, que as camadas sedimentares, aquelas camadas que se formam da acumulação ou de precipitação de partículas sedimentares, se formam na horizontal, em condições, normais, há sempre exceções. Hein? Portanto, o que é que acontece? Se nós hoje em dia as vemos inclinadas, então significa que após a sua formação na horizontal, houve algo que as afastou da horizontalidade. E, portanto, este raciocínio, mais uma vez, remete para a ideia de acontecimentos sucessivos e de história. Primeiro forma-se na horizontal, depois é inclinado. Depois, a noção de história, a sequência dos acontecimentos. Portanto, se aqui temos as camadas mais recentes nesta sequência aqui, estas mais antigas e estas muito mais antigas. A este princípio, nós hoje em dia chamamos princípio de horizontalidade inicial. Isto, de resto, digo-vos já, é uma aula de Geologia Geral do primeiro ano da faculdade, quando instruímos os alunos, precisamente para entender os princípios básicos que nós usamos para, chegando aos afloramentos naturais, interpretar a história que estes afloramentos nos contam. Já vou-vos mostrar onde é que é este afloramento, vocês já conseguem ter aqui um certo elemento de escala, mas eu não vou mostrar onde ele está, porque este de facto é um afloramento extraordinário, não é? Portanto, outra coisa que vocês, enfim, carreguei-se demais, que vocês já toparam ali, porque nós humanos somos extremamente bons, enfim, não me soou muito bem, mas pronto, somos excelentes a detectar descontinuidades, que por um lado é uma vantagem, por outro lado é uma desvantagem, de tal maneira que nós normalmente reagimos mal àquilo que é diferente de nós, precisamente porque detectamos essas descontinuidades. Quando algo se afasta daquilo com que nós nos identificamos, a primeira reação é de rejeição, é de afastamento, não é? Portanto, temos que entender como é que o nosso cérebro funciona para, no dia-a-dia, quando sentimos a compulsão de rejeitar uma situação ou uma pessoa ou quem quer que seja diferente de nós, de ver que essa é a nossa maneira de reagir, se calhar temos que a ultrapassar. Eu, por exemplo, não topo gajos de rabo de cavalo e de brinco. Acho que esses gajos são desprezíveis. Um dia, num metro aqui de superfície,
pisou-me e eu desde essa altura que não confio nesses gajos. Portanto, pessoal, gajos de rabo de cavalo e de brinco, fujam deles. Não é? Portanto, porquê? Porque aquele gajo me pisou, portanto, não foi uma pessoa, foi quem? Um gajo de rabo de cavalo e de brinco. Porquê? Porque eu sou uma pessoa como ele, o que é que me distingue dele? O rabo de cavalo e o brinco. Portanto, são esses elementos que eu utilizo para caracterizar aquela situação. Se vocês olharem para ali, vocês veem claramente uma descontinuidade nestas unidades, em que vocês veem que há aqui uma superfície que claramente corta esta unidade inferior. Mais outro princípio do Nicolau Steno, que é o princípio da interseção. Se algo é cortado, o que é cortado é mais antigo do que aquilo que corta, ou do que aquilo que interseta, ou do que aquilo que intrui. Mais uma vez, uma noção de acontecimentos ao longo do tempo, de história. Não é? Portanto, neste caso, este é já aprendemos aqui o princípio da sobreposição, da horizontalidade inicial, da interseção. Há mais uns quantos, mas com este a gente já faz coisas muito divertidas. Hein? Não é preciso ler o Kama Sutra. Hein? Basta ler, se lermos a versão abreviada da Porta Editora, já se fazem umas coisas muito engraçadas. Hein? Já se fazem umas coisas muito engraçadas. Portanto, neste caso aqui assim, ler é bom, hein? Por amor de Deus, é cultura, não é? Portanto, essas questões aí assim. Portanto, é este fenómeno que vocês aqui veem, aquela superfície que separa duas unidades geológicas com idades distintas, porque primeiro tivemos que formar isto, que vocês intuitivamente já perceberam que demora muito tempo, depois cortar aquilo tudo e depois formar isto, portanto, há ali um lapso temporal que está condensado naquela superfície. Aquela superfície, neste caso, porque em cima tem algo com esta atitude e em baixo tem algo com esta atitude, é mais outro elemento do jargão geológico. A atitude é o posicionamento do espaço, dos corpos planares, a que nós damos o nome de camadas. Nós, em geologia, funcionamos tridimensionalmente. Funcionamos de muitas maneiras. Funcionamos, sobretudo, muito bem com um copo de vinho à frente, com uma bifana, mas temos que funcionar tridimensionalmente, temos que imaginar no espaço os corpos geológicos que normalmente vemos em superfícies, temos que ver como é que eles funcionam tridimensionalmente na crosta terrestre. E, portanto, neste caso aqui, reparem, o que é a atitude? É o posicionamento daqueles planos no espaço. Não é? Assim está subhorizontal, assim está subvertical, assim está inclinado. Está inclinado para onde? Para norte ou para sul? Ali é Lisboa, Lisboa é norte. Em geologia isto é inclinado para norte. Vocês podiam dizer, está inclinado para sul, estaria correto, mas em geologia isto é inclinado para norte. A regra que nós damos aos nossos alunos é se despejarem um copo de água ou do cantil em cima da camada, para onde a água escorrer é para onde a camada inclina, ou se largarem uma pedrinha, para onde a pedrinha escorrer é para onde é que ela inclina. Portanto, neste caso diz que inclina para norte. Porquê? Porque é relativo, podia estar a inclinar, se inclinar assim, podia inclinar para sul, mas é o plano, neste caso, que inclina para norte. E, portanto, neste caso aqui assim, discordância angular, porquê? Porque há um ângulo entre aquelas duas unidades que têm atitudes diferentes, não é? Ok. Com estes raciocínios entra em ação o herói dessa nossa outra, herói com letra pequena, o herói, porque isto de heróis com letras grandes normalmente dá mau resultado. Eles depois desiludem-nos, tratam mal a mulher e impõem regras parvas à mulher, não é? Que não há gênio nenhum que justifique, não é? Nós, pronto, ele, enfim, tinha aquela cabeleira, deitava a língua de fora e tal, e a gente esquece dessas coisas, não, mas é isso, não, todos os gigantes têm pés de barro de uma maneira ou de outra. Portanto, neste caso aqui, o nosso herói com letra pequena é o James Hutton, escocês. As imagens que eu conheço dele, ele não está a usar kilt, portanto tirem daí a ideia, mas ele é uma figura importante precisamente na interpretação de situações geológicas como esta e na tal descoberta de que o tempo não era aquilo que se pensava com base nos cálculos do arcebispo de Usher. Mas antes de falarmos de Hutton, para vos falar um pouquinho deste afloramento, desta ocorrência geológica, que é a Praia do Telheiro, em Sagres, na Vila do Bispo, que é um afloramento verdadeiramente extraordinário. Vejam a dimensão, reparem, as pessoas estão aqui em primeiro plano, o afloramento está lá ao fundo, é um afloramento de uma dimensão verdadeiramente operática, não é? Isto dava para enfim, encenar ali uma ópera do Wagner com helicópteros a voar por cima e valquírias a cavalgar por todo o lado.
Não sei qual é que seria o tamanho do anel do Nibelungo, mas não é capaz de não ser muito grande, não é? Mas pronto. Mas neste caso aqui assim é realmente um afloramento extraordinário. E é um afloramento que está posicionado num local de tão difícil acesso que, pelo menos tanto quanto eu conheço da mitologia geológica nacional, foi descoberto no princípio dos anos 70 por um geólogo já falecido, Rogério Rocha, inicialmente da Faculdade de Ciências de Lisboa, depois da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nova ali no Monte, não é? Colega que eu tive a oportunidade de conhecer ainda nos anos 80 e que foi extremamente simpático e extremamente instrumental, enfim, na minha instalação aqui em Portugal como geólogo depois de terminada a faculdade e ter regressado aqui ao Retângulo, e foi ele que no decurso do trabalho de campo para a realização da sua tese de doutoramento no princípio dos anos 80, tese de doutoramento sobre a estratigrafia do Jurássico do Algarve. A estratigrafia tem a ver com o estudo dos estratos. O Jurássico é uma fatia de tempo dentro do calendário geológico. Porquê é que é difícil acesso? Porque só se chega aqui na maré baixa e dando a volta, vindo ali assim da praia do... Não me lembro agora do nome. Eu já vos disse que estou a ficar mais velho, pronto, o tempo é cíclico, não é? Eu já vos disse que estou a ficar mais velho, não é? Pronto. E já me esqueço das coisas da praia ao lado. Mas pronto, é uma praia que fica a norte de Sagres e é necessário na maré baixa passar, estar lá o tempo necessário e depois fugir a tempo da maré de subir, porque senão ficamos ali entalados durante 6 horas, na melhor das hipóteses. Da pior das hipóteses, se for de inverno, a coisa complica-se porque o mar bate na rocha, não é? E, portanto, numa saída de campo com colegas da APG, este afloramento é tal, eu estou-me a demorar um bocadinho mais, mas pronto, o tempo é relativo. Este afloramento é de tal maneira extraordinário que, inclusivamente, foi... um dos afloramentos classificado como afloramento, digamos, património mundial, dentro de um conjunto de 100 afloramentos à escala planetária pela International Union of Geological Sciences, portanto, a União Internacional de Ciências Geológicas. Há um outro afloramento em Portugal que também foi classificado nesta altura, que é o das trilobites gigantes de Aroca. Mais uma cena freudiana. Se uma trilobite deste tamanho dá a mesma informação que uma deste tamanho. Oh, mas deste tamanho... Não, pronto, é a mesma coisa. Então é esticada geologicamente, mas pronto, aquilo... Enfim. Mas de tal maneira que, portanto, este afloramento da Praia do Telheiro foi classificado realmente, do ponto de vista geológico, é uma Mona Lisa, só que muito grande. Muito grande, muito grande. Portanto, agora voltamos ao nosso herói de hoje, o Hutton, finais do século XVIII, e o que é que acontece? Numa altura em que ele, com alguns colegas, estava a tentar perceber que medida e que ideia que poderiam ter da dimensão do tempo envolvido na evolução do planeta e dos fenómenos geológicos, portanto, empreenderam uma viagem de barco ao longo da costa da Escócia. Estes afloramentos muitas vezes não são de fácil acesso, e chegou a este ponto, Siccar Point, onde vocês já, apesar de terem meia hora de aulas de Geologia Geral, já estão ali a reconhecer cenas que vos são familiares. Vocês olham para ali e já há ali coisas que vocês conseguem interpretar. Uma coisa que desde já vocês conseguem interpretar é, olha, a dimensão, a diferença de escala entre este afloramento que marcou a história da ciência e o outro afloramento na Praia do Telheiro, que é verdadeiramente extraordinário, mas que só foi descoberto nos anos 70. Desde já, o que é que vocês veem logo ali à partida que vos salta à vista? Está tudo concordante? Eu já vi aí pessoal a meter a mãozinha assim. Isso é exatamente. Vocês olham para ali e veem, pronto, aqui temos o Hutton a olhar para a discordância de Siccar Point, não é? E veem ali, portanto, ele passou por lá em 1788 e desde logo veem ali uma discordância angular. Veem aqui uma unidade em que as camadas têm uma determinada atitude, estão subverticais, e outra aqui não estão subhorizontais, estão ligeiramente inclinadas. Para nós aqui assim vai dar um bocadinho ao mesmo. Portanto, neste caso aqui assim, reconhecem ali aquelas duas unidades, uma com aquela atitude e outra com aquela ali. E logo aqui nós começamos a ter uma noção, usando os princípios da estratigrafia que foram enunciados por Steno e usando o raciocínio
que Hutton aplicou à interpretação deste afloramento e desta sequência estratigráfica, que registra uma sequência de acontecimentos, nós temos logo a ideia que tem que andar forçosamente ali muito tempo envolvido. Porque, reparem, nos tempos de Hutton ainda não havia fotografia, mas quando começaram a ser feitas fotografias de paisagens no oeste norte-americano, nós obtínhamos fotografias com este aspecto assim. Isto é a Horseshoe Bend, no Rio Colorado, a caminho do Grand Canyon. Portanto, por volta de meados finais do século XIX, tinha este aspecto e hoje em dia o mesmo sítio tem este aspecto. Ou seja, as diferenças não são muito significativas em 150 anos de diferença. E, portanto, na altura, nos tempos de Hutton, já havia essa noção, mesmo que intuitiva, de que os fenómenos geológicos eram fenómenos que atuavam... Não estamos a falar de tremores de terra, nem de vulcões, que, claro, ou quedas de corpos extraterrestres, que são, claro, acontecimentos repentinos, catastróficos pela sua dimensão. Em termos, mais uma vez é uma questão de modelo, mas em termos gerais, a maneira como a paisagem se altera é uma maneira muito paulatina, muito calma, muito moderada. Nós não vemos alterações significativas numa paisagem pintada por um impressionista, enfim, no século XIX, ou hoje em dia a mesma pintura. Portanto, passam 100 anos e não se vêem alterações perceptíveis naquela paisagem. Portanto, quando nós olhamos para circunstâncias como esta, nós vemos que está envolvido realmente muito tempo. Por outro lado, Hutton também tinha uma outra maneira que na altura já se usava de registar os acontecimentos geológicos, que era usar o registro paleontológico. E com base no registro paleontológico, ou seja, com base nos fósseis, já era possível na altura, já existia, que está sempre em mutação, as coisas não são estáticas para nós porque nós temos uma duração de vida curta e durante os 80 anos, em média, vocês vão durar mais, não se preocupem. Não se preocupem ou não, quer dizer, depende, isto pode ser um tormento ou pode ser um passeio no parque, depende, não é? Cada vida é uma vida. Mas nesta nossa escala humana, não é? As coisas não mudam assim tanto. Mas quando olhamos para o passado, o que nós vemos é que, por exemplo, encontramos registados nas rochas os restos de organismos de grupos biológicos que hoje em dia já não existem, que se extinguiram. E porquê é que a extinção dos grupos biológicos nos preocupa tanto? Ok, morreu. Porquê é que a extinção dos grupos biológicos nos preocupa tanto? O que é que a extinção dos grupos biológicos tem de particular que nos causa algum desassossego, sobretudo quando sabemos como nós que estamos a provocar esses acontecimentos? Talvez precisamos de um grupo biológico também. Desculpa? Perdão? Sim, e porque as extinções são para sempre. Uma vez um grupo biológico desaparecido, é uma coisa que nós já aprendemos ao longo, uma vez um grupo biológico desaparecido, esse evento é final, esse grupo biológico não volta a aparecer. Por uma questão muito simples, o raciocínio é sempre uma questão estatística. É absolutamente impossível voltar a reunir as condições que levaram ao aparecimento daquele grupo biológico, não sei quantos milhões de anos depois, com um outro conceito, com outro contexto biológico, com outro contexto climático, com outro contexto geográfico, com outro... E como é impossível recriar essas condições, uma vez o grupo biológico desaparecido, é para sempre, acabou-se. Temos também que ter a noção que a extinção é um fenómeno natural. Não, a extinção não é uma desgraça. 99,9999% não quer ser, enfim, entediante, mas 9999% dos grupos biológicos que já existiram no planeta já se extinguiram. E aqueles que cá estão na altura um dia extinguir-se-ão. Portanto, não, a extinção não é um anátema, não é uma vergonha, não é uma cruz desenhada na terra, na testa a dizer vais parar ao inferno. Não faz parte da dinâmica. Grupos biológicos surgem, grupos biológicos desaparecem. Hoje em dia a extinção causa-nos tantos problemas porque, pelos vistos, não quero ser aqui muito dramático, não quero acabar com todos aqui assim a chorar uns agarrados aos outros, mas porque, pelos vistos, somos nós, humanos, que com a nossa atividade hoje em dia estamos a acelerar esse processo de extinção, que tem a ver com
o facto de nós sermos humanos, e isto dava outra palestra, não é? Mas pronto, com o facto de nós sermos humanos, não é? Portanto, desviando-me um pouquinho, há um professor da minha faculdade, Ivan Vernadsky, possivelmente o primeiro biogeoquímico, Vernadsky, que está sepultado em Moscovo, no cemitério de Novodievich, juntamente com muita gente famosa, como Chekhov, Shostakovich, mas também Khrushchev e Gorbachev. Tem como na sua pedra tumular, portanto, com a epígrafe que diz que vivemos numa época extraordinária quando a humanidade se tornou numa força geológica capaz de mudar a face do planeta. Portanto, ele morreu ali por volta do princípio dos anos 40, se a memória não me atraiçoou, era muito novo na altura, já não me recordo bem, e piada, não sou assim tão velho, vá lá. Mas, portanto, foi essa a história, foi essa a frase que as suas colaboradoras, como a tónica nas suas, escolheram para pôr na sua epígrafe, no seu epitáfio. Mas essa não foi a primeira escolha, foi a segunda. Porque, reparem, anos 40, anos 30, anos 40, período stalinista. Stalin morreu, é muito fácil de fixar a data em que ele morreu, porque ele morreu em 5 de 3 de 53, aquelas mnemónicas, não é? A primeira fase que foi escolhida, de Vernadsky, e que ele escreveu no princípio do século XX, foi: não há força mais poderosa que a liberdade do pensamento científico. Mas esta primeira escolha não caiu bem. E então venha a número 2. E a número 2 foi esta, que também é uma frase extraordinária. Verdade, Vernadsky, quando a proferiu, tinha uma visão positiva ou positivista da ação dos seres humanos. Quase 100 anos depois, a nossa perspectiva sobre essa ação dos seres humanos sobre o mundo em que vivemos já não é tão positiva, não é tão positiva. As coisas mudam. Mas pronto, a questão é, com base no conteúdo fóssil, aqui temos um fóssil de uma trilobite, ali temos um fóssil de uma goniatite, que é um primo do Nautilus atual, mas um primo muito afastado. Então já havia a noção de que estas rochas teriam idade silúrica, isto é no Paleozoico, estas idade devónica, silúrico, devónico, mas apesar de tudo com muito tempo entre eles. Já vamos mais à frente, não vou descascar estes termos porque também não vale a pena. Isto faz parte do jargão, não é? Quando vamos ao médico, o senhor tem uma neuroflebite cavalgante esquizofrénica, assim, sim, doutor. Pois, claro, e a gente fica a apanhar bonés, claro, não é? Portanto, aquele princípio que nos permite usar os fósseis como elementos de datação, um deles é que a extinção, quando ocorre, é para sempre. Portanto, não há o perigo de voltarmos a encontrar trilobites de idades posteriores ao Paleozoico. Desapareceram, só estão naquelas rochas, já não se produzem mais trilobites. É um recurso natural não renovável. Se apanharmos as trilobites todas, já não há mais. Não é? E o outro é o da identidade paleontológica, é que camadas com conteúdo fossilífero similar terão basicamente a mesma idade porque representam grupos biológicos que coexistiam na altura no planeta. E isso permite-nos, o princípio da identidade paleontológica permite-nos libertar-nos daquilo que se passa ao nível do afloramento, porque já não estamos limitados à relação física entre os diversos elementos que estamos a tentar datar, já podemos ver que fósseis é que existem aqui e comparar com os fósseis que existem noutras camadas em França. E se a associação fossilífera for a mesma, então a idade será também a mesma. Isto aqui é simples, depois na realidade as coisas complicam-se sempre, né? A realidade é sempre mais complicada do que os nossos modelos. Mas repare, temos logo aqui desde já uma discordância angular, só para ver como usando estes princípios, como nós conseguimos descrever a história aqui deste afloramento. Portanto, reparem, neste caso aqui assim, nós já sabemos pelo estudo dos fósseis e da relação com outros corpos rochosos que estas camadas aqui têm idade carbónica, portanto do Paleozoico, enquanto que estas unidades aqui no topo têm idade triásica ou triásico do Mesozoico. Só para vocês terem uma ideia, não é? Portanto, temos aqui assim um pequeno calendário da história da Terra, que aqui não se vê muito bem, está em inglês, desculpem, mas eu não consegui encontrar em português que fosse assim bonitinho e com bonecos. Os calendários que eu usei, nomeadamente aqueles que eu tenho na aula, são coisas mais instrumentais, portanto só têm letras, não é? Portanto, mas neste caso, reparem, vamos cá ver aqui assim, olha, o silúrico
e o devónico de Sircar Point estão aqui, o silúrico está aqui, o devónico está aqui, ou seja, apesar de haver aquela discordância angular e nós sabemos que há muito tempo condensado naquela discordância angular, mas a unidade abaixo e a unidade acima, apesar de haver muito tempo entre elas, mas estão digamos assim, em andares, não vou usar o termo andares porque o andar é utilizado noutro contexto geológico, mas estes patamares geológicos são períodos, na prática, se estivermos a pensar em termos de história da Terra, estes períodos são contíguos, mas aqui nesta sequência, o que nós temos é que esta unidade aqui é de idade carbónica, que é esta unidade aqui, enquanto que aquela que está em cima é de idade triásica. E falta ali um capítulo da história da Terra, um período que é o período pérmico, que está aqui condensado nesta superfície, ou seja, as camadas foram cortadas e aquele capítulo da história da Terra, naquele local, foi rapado e foi eliminado. Não é? Ok, então vamos lá ver. Neste caso aqui assim, como é que nós podemos desde já estabelecer aqui uma cronologia? Isto é um exercício que nós fazemos também com os nossos alunos no primeiro ano de Geologia, que também é feito no 12º, ainda de uma maneira um pouquinho diferente, não é? Aqui geralmente não fazemos uma sequenciação dos acontecimentos, contamos uma história. Mas olhando para ali, e vocês também já o conseguem fazer, qual é que é o primeiro elemento desta história? É a formação, a deposição na horizontal da sequência de camadas que forma esta unidade inferior. Portanto, este é o primeiro acontecimento. Num fundo marinho, reparem como as camadas são bastante homogéneas, isto implica que haja uma homogeneidade de condições de posição que se prolonga no espaço e isto normalmente ocorre nos fundos marinhos. Se vocês pensarem no Rio Tejo ou num ribeiro qualquer, vocês dão 3 passos para o lado e os sedimentos que estão ali a acumular já são diferentes. Portanto, as condições já são diferentes. Portanto, num fundo marinho qualquer, vocês têm primeiro a deposição na horizontal daquela sequência estratigráfica de camadas. A seguir, não é? Nós vemos que aquela sequência está inclinada e está dobrada. Portanto, o que é que terá acontecido a seguir? A seguir, toda aquela sequência teve que ser empurrada para cima por forças tectónicas, portanto, aquelas forças que ocorrem ao nível do planeta e que movem as placas e que geram montanhas, exatamente desta maneira, espremem e empurram todos aqueles materiais para cima, como se vocês pegassem numa folha, se espremerem a folha, ela vai criar dobras, vai deformar-se. E, portanto, neste caso aqui, o que é que vocês têm? Deformação e elevação de toda aquela sequência acima do nível do mar. Portanto, formou-se num oceano, é elevado. Como é que nós sabemos isto? Porque temos esta superfície de corte aqui assim. Esta erosão a erosão que deu origem àquela superfície de corte ali é exatamente aquela que vocês encontram, por exemplo, conhecem a zona de Estoril, Baforeira, São Pedro, Parede, até ao início de Carcavelos, e se vocês têm uma arriba, não é? Que é formada, é uma escarpa rochosa, não é? Uma arriba, o termo falésia também é aplicável, mas falésia é um galicismo, portanto tem uma arriba, e na maré baixa tem uma plataforma rochosa na base da arriba. Essa plataforma rochosa é o resultado da erosão marinha. Portanto, o oceano, quando a maré sobe, vai atuar sobre a base da arriba, vai minar a base da arriba, a arriba vai colapsar, os blocos são levados e dessa maneira a arriba vai recuando, vai sendo empurrada para trás, é aquilo que se chama o recuo das arribas e que vai pôr em perigo as construções que estão no topo quando o pessoal tem demasiada vontade de ver a vista e constrói demasiado próximo do topo da arriba, é que fica sujeita com a erosão natural da arriba, tudo aquilo colapsa. Aquela superfície que fica lá na maré baixa é precisamente isto que vocês veem aqui. Isto foi o resultado da erosão de uma elevação, de um relevo que existia na altura e que foi cortado precisamente pelo oceano. Portanto, este elemento aqui assim, portanto, uma superfície de corte que está aqui marcada. Depois tem a deposição deste material, ou seja, para haver a deposição tem que seguidamente afundar tudo aquilo para estar numa posição onde se possa novamente acumular sedimento, ou num contexto marinho, ou num contexto subaéreo. Subaéreo significa que, pronto, está exposto, mas não muito, possivelmente associado a contextos fluviais, mas muito amplos,
Reparem, nós temos acumulação na maior parte dos casos em locais, em meios aquáticos, não exclusivamente, mas na maior parte dos casos. Portanto, teve que haver a seguir, portanto, aquele corte, teve que haver subsidência, teve que haver afundamento, descida de todo aquele material, para depois termos a deposição desta outra sequência muito mais tarde. Por fim, reparem, tudo isto formou-se num determinado contexto, aqui inclusive em contexto marinho, estou quase a acabar, descontraiam. Mas nós estamos a ver isto acima, olhem ali a figura humana, eu não vos mostrei há bocado, tem ali um elemento de escala, tem ali a figura humana, ali naquele cantinho, deve ser alguém que anda ali assim a apanhar percebes, não é? Reparem, neste caso aqui assim, está a maré alta, o mar está mesmo a bater na arriba, portanto, quando somos apanhados ali com a maré alta, a coisa pode complicar-se. Mas, neste caso aqui, por último, simplificando aqui a coisa, o que acontece? Nós estamos a ver isto tudo acima do nível do mar novamente, ou seja, teve que novamente tudo aquilo ser colocado acima do nível do mar, de tal maneira que se tenha formado por erosão subaérea, ou seja, exposto acima do nível do mar a superfície topográfica atual, e está a ser formado neste momento aqui na base, onde estavam os colegas há bocado a tirar a fotografia, aquela base que está a ser cortada, ou seja, está a formar-se aqui uma superfície que, se depois em cima se depositarem novos sedimentos, pode vir dar origem a uma discordância angular. Ou seja, vimos aqui como num afloramento similar ao de Siccar Point, só que o nosso muito mais espetacular e muito mais fácil de ler, precisamente por isso, uma situação similar àquela que James Hutton encontrou. E como resultado da análise daquele afloramento, ele escreveu, inclusive no final do seu relatório sobre aquela ocorrência, que o resultado da nossa investigação é, portanto, que não encontramos vestígio de um início nem perspectiva de um fim. Ou seja, com esta frase, aquela ideia da cronologia do planeta Terra em 6.000 anos desfez-se completamente, ou seja, olhando para a natureza, nós não encontramos um princípio, não encontramos um fim. E terminamos a nossa apresentação aqui, voltando aqui assim ao nosso amigo Freud, que com todos os seus defeitos e algumas virtudes, uma delas não era seguramente a humildade, mas fez-nos olhar para nós próprios com outros olhos, de tal maneira que nós hoje em dia já não conseguimos olhar para um charuto, o Bill Clinton que o diga, nem para um martelo com o mesmo à vontade antes de Freud. E Freud, a dada altura, escreveu que a humanidade passou por 3 elementos traumáticos. Reparem, nós normalmente vemos a humanidade como uma história de sucesso e uma história de progresso. Mas essa história de sucesso e esta história de progresso da humanidade normalmente está relacionada com aspectos tecnológicos. Temos aviões, temos automóveis, temos tomografia axial computadorizada, mas quando falamos em termos psicológicos, em termos emocionais, pessoal, isto são batalhas perdidas atrás de batalhas perdidas, quer dizer, não, desde o início até agora, nós estamos muito amarfanhados do ponto de vista psicológico, e foi precisamente isso que Freud salientou. Ele disse que o primeiro grande trauma foi quando nos retiraram do centro do universo e nos colocaram como um simples planeta orbitando em torno do Sol, na revolução heliocêntrica de Copérnico, não é? A primeira machadada, uma delas nesta cronologia. A outra foi quando nos apiaram do pedestal da criação e deixámos de ser os queridos da criação e passámos a ser o resultado natural de um processo evolutivo. Parentes, imagine-se, venham-se lá a saber dos nossos, enfim, da nossa família da província, dos restantes símios, não é? Ainda por cima da África. Não é? É trauma atrás de trauma, na perspectiva da altura. Não é? Portanto, mais uma batalha perdida, mais um trauma. E depois, revelando de facto uma enorme humildade, pois Freud disse que a terceira revolução que a humanidade atravessou foi precisamente aquela que ele encabeçou, que ele liderou, e que foi a revolução que mostrou que os seres humanos, de facto, de racionais tinham muito pouco, não é? Portanto, somos o centro do universo. Afinal não somos o centro do universo. Mas somos os queridos da criação. Não somos os queridos da criação. Mas somos animais racionais. Bom, racionais não somos muito. Não é? Ele esqueceu-se de uma, que foi precisamente a descoberta do tempo profundo, ou seja, e esta representa mais uma batalha perdida, porque enquanto com a cronologia do arcebispo Usher, nós assistimos a tudo o que se passou neste mundo desde o 6º dia em diante, agora chegamos
chegámos à conclusão que nós estamos cá só mesmo ali nas últimas badaladas da meia-noite, e isso é mais uma queda do nosso pedestal humano. E com isto é tempo de terminar, e eu falei à brava, e pronto, eu tinha isto programado para 20 minutos, mas depois vocês pareceram-me tão interessados, pareceram-me tão, que eu disse, eu vou aproveitar este público fantástico e eu vou-me alargar aqui assim, não é? Mas isto podia durar 15 minutos apenas, não sei em que universo, mas podia, e portanto, muito obrigado. Exatamente, foi isso exatamente que eu acabei de dizer. Isto que costumava, em relação a Darwin foi discípulo de um geólogo e minerólogo em Cambridge. Espero que a memória não me esteja a traiçoar, acho que foi Cambridge. Eu baralho sempre as duas, não sei, é porque aquilo Cambridge e Oxford têm barcos e andam a regar no rio, e a dada altura uma pessoa baralha-os a todos, e todos bebem chá e aquela história toda. Mas que ele tinha um professor que era Henslow, e que dizia-se a dada altura que sem Henslows não há Darwins. Mas a verdade é que sem Darwins também não há Henslows. Se não houver uma audiência que seja estimulante, também não há Henslows capazes de formar esses mesmos Darwins. E pronto, e é isto. Muito obrigado pela vossa paciência. Eu estiquei-me à força toda, desculpem-me, mas olha, eu entusiasmei-me, pronto.